Boa noite. Eu queria dizer que vou falar aqui, eu gostava de falar como escritor e só como escritor. Porque o escritor tem sempre esta espécie de complacência que os outros acham que ele merece, não sei por que razão, mas eu não posso fazer isso porque eu estou aqui numa condição dupla, porque enquanto biólogo mantive uma relação próxima com a arquitetura, portanto eu tenho a ver com o mundo da arquitetura, mesmo que seja durante uma visita muito particular que eu fiz, e eu pensei que era bom relatar um bocadinho essa experiência que eu tive. Na verdade, durante 3 anos dei aulas na Faculdade de Arquitetura em Maputo, na capital de Moçambique. O diretor da faculdade era, na altura, o meu amigo José Forjás, que vocês já conhecem, o mais prestigiado arquiteto de Moçambique. E eu acho que o Forjás tem aquela mente aberta, e só isso explica esta ousadia de me ter convidado a mim, que não mereço confianças. Eu sou um poeta que ama a ignorância, faz uma espécie de cultivo de um certo tipo de ignorância. Essa responsabilidade que era lecionar uma cadeira nova, uma disciplina nova que se chamava Análise Ambiental, e que se dispunha a fazer uma espécie de avaliação daquilo que era o território natural na sua fronteira com o território chamado território da cultura. Eu sou formado na área de ecologia, e quando o Forjás fez esse convite, eu disse: olha, José, eu não faço a mínima ideia do que é que eu vou dizer. E ele respondeu-me: é isso mesmo que eu quero, ótimo. E então acertamos, eu fiquei muito tranquilo, acertamos que eu tinha que ter um prazo para eu próprio me entender nessa função e me preparar. Não é? E eu, ontem houve aqui uma sessão com uma cineasta, a Susana Amaral, que disse que ela tinha uma grande expertise, foi o termo que ela usou, no caos. Eu também, e eu nunca seria por isso um arquiteto, eu seria mais um anarquiteto, talvez por causa dessa tendência um certo gosto pela anarquia, né? Mas esse desafio era um desafio apaixonante, era uma coisa nova, e fazia-me regressar à universidade não na condição de professor, mas nessa condição de estudante que eu quero manter sempre na minha vida. Então, eu vou relatar brevemente essa viagem, essa interseção entre biologia e arquitetura que me aconteceu por acidente, não? E depois vou falar um bocadinho daquilo que foram os meus passos narrados, já na condição mais de escritor. Quando eu comecei a dar aulas a este grupo de alunos, eu tinha já encontrado uma espécie de um propósito, não é? E mais do que um saber, eu queria que eles assumissem uma nova sensibilidade. Era no sentir que eu queria que houvesse diferença. E, portanto, a primeira coisa que era preciso para mim nesse diálogo com eles era mostrar que nenhuma competência técnica lhes podia fazer crer que eles tinham direito, digamos assim, que estavam autorizados a fazer algo tão íntimo, que é desenhar uma casa, e ao mesmo tempo algo tão público, que é desenhar uma cidade. Então era preciso que eles conhecessem, em primeiro lugar, a sua própria história, a história da cidade, a história do seu lugar, do território que foi sujeito a mudanças e a conflitos, não é? E ao mesmo tempo eles precisavam também de conhecer a história dessa construção que é o seu próprio corpo, o corpo humano. E isso eu acho que eu pensei que talvez antes de entrarem na universidade eles tinham que encontrar um universo em que eles próprios se questionassem. E a biologia provavelmente poderia ajudar a essa... A biologia, sobretudo, enquanto o que me apaixona na biologia é ela ser uma narrativa da vida. Ela conta a história mais bela, mais fascinante que pode existir, que é a história da vida no nosso planeta. Não é? Esse permanente, essa tensão, esse diálogo entre a vida e a não vida. Não é? E eu queria encorajá-los que eles fizessem essa viagem comigo para aquilo que é o lado mais pouco visível, não é? Essa outra dimensão onde se desenha, onde há quem desenha a arquitetura do nosso próprio corpo. E também queria que eles sentissem que esta coisa do espaço e do meio ambiente, existe sempre esta ideia de que o meio ambiente começa
fora de nós, é exterior. Diz-se na escola, o meio ambiente é tudo que nos rodeia, mas nós somos o meio ambiente, nós somos espaço e é preciso que nos entendamos nessa maneira integrada. Então, a primeira coisa que eu precisava que eles fizessem era esquecer. Dizer, havia ali exatamente porque eu não queria que eles soubessem, mas sentissem, eu precisava que eles esquecessem alguma coisa que eles acreditavam que lhes dava chão e que lhes dava garantia de certeza. E uma das coisas que eu queria que eles esquecessem era essa arrogância de que nós, seres humanos, fomos os primeiros a desenhar e a construir estruturas. Há outros organismos que vêm fazendo isto há milhões de anos com mais eficiência, sem tanto lixo e sem tanto custo ecológico. Vocês veem aqui nesta imagem, esta é uma turma da Faculdade de Arquitetura. Eu devo dizer, não é porque o Forjás está aqui, mas essa faculdade tinha um nome, havia ali um prestígio e era entendida como a melhor faculdade da nossa universidade em Maputo. Então, os alunos precisavam de esquecer várias coisas e uma das coisas era a ideia de que nós, sendo humanos, somos compostos, somos fabricados por materiais que são exclusivamente humanos. Isso não é verdade, isso é propaganda enganosa. Né? De facto, o corpo humano alberga 100 trilhões de bactérias, 10 vezes mais do que as células que podem ser consideradas células humanas. Não é? Posso dizer isto de outra maneira, quer dizer que 9 em cada 10 células do nosso organismo são aquilo que nós chamamos de micro-organismos, quase todas bactérias. Não é? Uma parte desses micro-organismos vive nas cavidades, nas mucosas, sobre a nossa pele, mas há outros que vivem dentro das nossas células. Digamos que esses são parte de nós. E há aqui esta coisa esquisita que eu acho que eu não vou... Não fiquem aflitos com esta coisa, porque eu não me vou alongar muito sobre este assunto da biologia. Não se pode dar confiança a um biólogo, porque o biólogo só tem uma maneira de ser entendido. É espalhar terror, é aterrorizar toda a gente com o fim do mundo e o apocalipse ecológico, etc. De outra maneira, ninguém o escuta. Mas eu não vou tirar proveito dessa situação. Mas, de facto, há aqui uma coisa que me parece que ultrapassa o domínio da biologia, que é este entendimento do que é a nossa própria essência, entre aspas. Não? E achava que eles tinham que pensar nisso, que não há um código de instruções, há mais que um código de instruções, e esse código de instruções é muito mais complexo do que nós podemos pensar. Então, quando eu contava esta história aos meus estudantes, deste namoro genético que acontece dentro da nossa própria carne, que havia ali uma espécie de onda de horror, né? Que percorria a sala. Bactérias, professor. Ainda fosse eu escolher uma outra coisa, mas bactérias têm esta conotação ligada à doença, ligada a alguma coisa que é negativa, não é? E eu queria consolá-los mostrando que essas bactérias podem ser muito bonitas. E eu vou mostrar aqui uma ou duas imagens de alguma coisa que me parece. Isto é bonito, vale a pena ter isto dentro de nós, não é? Isto é bonito. E era isto que eu estas imagens, algumas delas eu usei-as nas aulas para dizer, tenham algum orgulho, se vocês quiserem seduzir uma namorada, mostrem isto, porque elas ficam encantadas e passam a aceitar-vos. Bem, o que é que havia na reação desses alunos uma espécie de desejo de purificação. Não podemos ser mais limpos, digamos assim. Não podemos fazer aqui qualquer coisa que resolva isto e que faça que a gente fique mais humano. Mas o facto é que nós não somos um organismo simples, nós somos uma espécie de jardim zoológico, não é? Ambulante. E a biologia descobriu uma coisa que me parece importante como uma lição contra essa arrogância de que somos o topo, somos o centro, não é? Que estes organismos que vivem em nós, digamos que somos nós, não é? De facto, criaram relações que são tão essenciais para nós que eles acabam por nos ditar ordens e são eles que, de facto, determinam o nosso estado de saúde. São estes que moram junto connosco e que são essa grande parte ignorada de nós, não é? E aqui, acho que isso aqui estou a chegar ao ponto de onde é que a biologia se casa com a arquitetura, é que estes micro-organismos não vivem
não se distribuem de uma maneira aleatória. Há ali uma lógica, há ali uma arquitetura delicada que faz com que eles ocupem esse nosso interior e exterior, não é? Como se fossem comunidades que vão povoando uma cidade. Não é? Numa palavra, este plano arquitetónico que determina o que é o nosso corpo humano não é feito por um ateliê composto por matéria humana só. Há ali um outro ateliê, há ali vários micro-ateliês de alguém que tem uma outra dimensão que nós não respeitamos, que determina a nossa existência. Então, eu acho que isso marcou alguma coisa, porque era o princípio de uma certa desconstrução que eu queria, que era rever algumas certezas, de maneira que esses alunos estivessem mais disponíveis para dialogar com outras vozes, com outras narrativas de moradores do nosso planeta. Portanto, antes de serem alunos de uma faculdade, eu queria que aqueles estudantes fossem alunos da natureza. Não? E às vezes eu confessava aos estudantes que era melhor para o arquiteto Forjage, era melhor para a própria universidade, que em vez de me terem ali sentado naquela cadeira de professor, se sentasse ali uma bactéria que explicasse estas coisas que eu não saberia tão bem explicar. E também existe contra nós e contra esses alunos esta crença, vou falar de uma outra coisa, uma crença ingênua que a ciência e a tecnologia, tal como hoje as concebemos, não, vão trazer as grandes soluções, essas, digamos assim, respostas mágicas que fazem terminar aquilo que é o mistério do mundo. Não? E há um exemplo muito recente dessa expectativa falsa que foi criada à volta desse grande poder da tecnologia, que é o projeto do genoma humano. Todos vocês já devem ter sabido o que é isto. Ele apresentou-se, vê-se que há aqui gente do design que fez o emblema, etc. Este projeto mobilizou cientistas de todo o mundo, cientistas de topo, mas criou-se uma ideia, e não terão sido provavelmente os cientistas todos, a ideia de que ao decifrar o código genético, nós seríamos capazes de dominar doenças, seríamos capazes de viver mais tempo e seríamos capazes de ser mais felizes, sem rugas, sem peso, sem os radicais livres, que agora são uma espécie de mal da festa. Não? E o que aconteceu de facto é que os resultados foram surpreendentes e mostraram que não havia que ter tanta certeza assim. Uma das surpresas que surgiu foi esta. Nós, acreditando-nos a nós próprios como seres de grande complexidade, não? Deveríamos possuir um património genético superior a qualquer outro organismo. Não é? E havia cientistas que já apontavam para números. Nós devíamos ter mais de 100 mil genes, de certeza, olhando para aquilo que eram as nossas vizinhanças. Quando chegou ao fim deste sequenciamento, verificou-se uma coisa que até eu tenho vergonha de dizer, porque assim, nós temos à volta, pensa-se, entre 20 a 25 mil genes. Um pequeno verme pode ter 19 mil, uma galinha tem 33 mil. Isto que eu vos vou mostrar agora tem mais genes que nós, que a espécie humana. Isto é uma pulga do mar. Então, há qualquer coisa, uma uva tem também 33 mil genes. Não? Então, a lição, há aqui qualquer coisa que é preciso rever profundamente, não na biologia, mas na maneira como nós queremos entender o mundo na sua raiz. Não é? E a lição é esta, é que a complexidade dos organismos não nasce só da estrutura, mas da maneira como a estrutura determina e possibilita que hajam relações e que hajam conexões. É isso que nos faz ser humanos e provavelmente mais complexos. Então, o que é que um futuro arquiteto, o que é que um estudante de arquitetura tem a ver com isto tudo? Isto pode sugerir que um arquiteto, de facto, não é apenas alguém que cria formas, que faz desenhos, não é? O arquiteto é, sobretudo, um construtor de relações. Um arquiteto é um criador de redes, não é? De vizinhanças. É uma espécie de afinador daquilo que são os vínculos entre pessoas e entre as pessoas e o espaço. Então, durante este curso, eu fui transitando desta escala, que era a escala mais molecular, para uma escala do pequeno organismo e depois para as paisagens também. E, de novo, a premissa era sempre esta: a vida é a primeira e a mais experimentada das arquitetas. Está lá.
está à nossa volta, mas nós deixamos de ver, deixamos de escutar, e por isso esses alunos precisavam mais do que uma técnica, precisavam de uma espécie de um idioma para poderem falar, para poderem perceber que há uma coisa que tem que ser resolvida nesta distância entre o cultural e o natural. Não é? Portanto, há aqui uma mão que está a desenhar formas, que está a pintar cores, que está a experimentar volumes, não é? Há milhões de anos, e que rasga e deita fora. A vida faz essa experiência, deita fora aquilo que não serve, vai adotando aquilo que é melhor para a evolução. E esse mestre, esse professor está presente cotidianamente, e seria bom que esses alunos tivessem essa possibilidade de ter esse acesso a essa universidade e a esse professor. Então eu fazia um teste, logo na primeira aula, fazia um teste e pedia que desenhassem uma espécie de uma casa de campo, um projeto de casa de campo. O meu objetivo não era que eles desenhassem a casa, eu não saberia avaliar isso. O meu objetivo era a maneira como eles representavam o campo, que passava invariavelmente pela árvore. Não é? Era isso que eu queria, que eles chegassem à árvore. E havia uma coisa curiosa que era a seguinte, quase sem exceção, essa árvore não era uma árvore próxima, não era uma árvore de Moçambique, era uma árvore, uma espécie de um pinheiro, uma conífera, que vocês sabem que estas árvores das florestas temperadas, onde cai neve, têm que resolver um problema da sua estrutura. Tem que ter uma forma cônica, porque senão a neve pesa sobre a copa e ela parte. As nossas árvores não são assim. Então havia ali uma espécie de diagnóstico que eu queria que eles próprios chegassem, que era que eles deixaram de ver aquilo que estava mais próximo e passaram a ter a representação da árvore vinha de longe, vinha de uma deslocação do olhar, de um modelo, de uma paisagem que eles nunca tinham vivenciado. Bem, este teste não tinha, eu vou-vos mostrar, não sei se se vê bem aí, mas é qualquer coisa deste género. Assim, este esboço não é deles, isto eu tirei de um outro sítio. Eu não queria que eles entendessem que eu estava a fazer uma exaltação da vegetação indígena, não era isso. Eu queria mostrar que havia ali uma espécie de uma cegueira que eles próprios não aceitavam, não admitiam. Então, trata-se sempre do mesmo assunto, de devolver esta voz, esta visibilidade a esta entidade que construiu e foi encontrando soluções engenhosas, não é? Para resolver problemas de espaço, para resolver problemas de luz, para resolver problemas de arrumação no espaço, e fizeram isto, criando beleza, criando harmonia, criando integração. Não é? E o Forjás, não sei como é que ele teve paciência, mas eu aparecia nessas aulas com ramos, com animais, com flores, assim, parecia quase mais um feiticeiro que outra coisa, porque eu queria mostrar esses exemplos, e um dos exemplos mais felizes é um exemplo que vocês têm aqui também, que nós chamamos lá a térmite, vocês chamam aqui o cupim, essa construção que foi desenvolvida com um engenho que eu acho que qualquer arquiteto tem que ter a humildade de reconhecer que está ali um colega. O cupim, custa muito aceitar isso, mas o cupim é um colega arquiteto nosso, porque desenhou e executou uma coisa que nós teremos grande dificuldade de resolver com esta facilidade. E toda essa construção da termiteira, toda a construção que nós chamamos de termiteira, esse morro, não é? Do cupim, se desenha para um único fim. É um fungo que existe dentro da termiteira, que está aqui representado do lado direito, há uma escala maior, a termiteira está ali, o morro, e toda esta construção é feita para servir o fungo. Este inquilino, digamos que praticamente tomou aquilo que seria a lógica e o cupim, as térmites passaram a servir um hospedeiro, né, que não pode viver se houver variações de 2 graus centígrados, quando cá fora há variações de 20 graus centígrados. Portanto, houve aqui mecanismos, para não vos amassar também, há aqui nesta construção mecanismos de regulação de temperatura e de umidade que são de uma sofisticação que vale a pena nós visitarmos. E há mil exemplos, a maneira como a planta inventou a flor e a maneira como é que a flor se apurou em cor e em formato, porque ela precisa de falar com alguém, porque ela precisa de falar com o inseto, com a ave que vai polinizar. Portanto, tudo isto são diálogos que é preciso perceber que
são criados. Uma flor não é bonita só porque é vaidosa, não é? Porque há linguagens, essa beleza é uma linguagem, não é? E foi assim que as células nervosas, aqui uma estratégia que as células nervosas, que os corais, que as árvores, que os nossos brônquios, os nossos pulmões adotaram, que é ramificarem-se, que é tornarem-se arborescentes, de maneira que o contacto com a luz, ou com o impulso elétrico, ou com o ar, conforme seja o caso, se torne o mais eficiente possível. Não? E isto foi feito com uma eficácia enorme e tem dificuldades de matemática que só agora nós estamos a chegar a perceber com esta coisa dos fractais, etc. Eu vou mostrar alguma destas coisas. Em cima está uma árvore, aqui embaixo está um conjunto de células nervosas, de sinapses. Não é? Vejam como isto parece aparentado. Em cima está a árvore brônquica, os brônquios, os nossos brônquios. Aqui embaixo está um coral vermelho. Não é? Digamos que é como se elas estudassem por uma mesma cartilha. Não é? E aqui está esta bela imagem de outra célula nervosa. E aqui está são as sinapses, não é? E, quando elas começam a ser criadas, isto, se eu apresentasse isto numa exposição aqui no museu em São Paulo, eu vendia isto por um bom preço, porque me parece que já se está a chegar naquilo que é a vizinhança entre a arte nossa e aquilo que é o desenho natural. Bom, eu vou sair desta coisa da biologia, porque senão, se vocês dão confiança, já disse a um biólogo. Mas este gosto que nasceu em mim quando eu fiz esta visitação entre aquilo que era a relação entre a estrutura e a função no mundo biológico, não é? Criou em mim um certo vício. Quer dizer, eu pensei que essa aprendizagem tinha que acontecer sempre em mim. E durante o exercício da minha profissão de biólogo, eu trabalho quase sempre no campo, ocorreram vários episódios que mostraram que eu passei a entender o mundo com outra familiaridade. Eu passei a perceber a árvore como uma língua, como uma linguagem que fala comigo, e eu passei a ser mais feliz. Essa é, digamos, é a grande questão. Num desses trabalhos, um episódio que eu queria trazer para aqui, eu estava numa floresta de campo, no centro de Moçambique, perto da cidade onde eu nasci. Vou mostrar esta região. Isto é o Vale do Rift, é a nossa Gorongosa, está aqui o Lago Urema, e o rio onde se passou a história que eu vou contar é uma das fica aqui perto, fica aqui fora desta imagem, mas fica aqui perto. Então eu trabalhava neste contexto quando perguntei a um camponês onde é que nascia um certo riacho, e esse riacho era um afluente do rio Savana. Nós estávamos perto do rio. O rio Savana é um rio primário, é um rio perene, tem água todo o ano. Mas nós estávamos na estação seca, não é? E não corriam, o leito estava cheio de areia, não corriam uma gota de água. Então, quando perguntamos ao camponês onde é que fica a nascente, ele, para já, uma coisa muito curiosa, ele apontou assim, a mão virada, não é? Arredondando o gesto, assim, com a mão entreaberta. O que significa que ele se dirigia ao rio, ou à nascente do rio, não é? Como uma entidade viva, assim, não se aponta, assim. Aquilo é um ser vivo. Mas quando ele apontou na direção oposta de que nós prevíamos, não é? E ele disse, esse rio não nasce lá, apontando assim, nasce aqui. E nós falamos, então ele caminha para onde? Ele disse, ele caminha sentido, isto é, ele estava mostrando-nos que esse caminho que o rio estava seguindo era da foz para a nascente. Era o sentido oposto. E não era um erro dele, porque quando perguntamos a outros, todos repetiam e confirmavam essa mesma informação. Então, eu fui para a tenda e comecei a pensar, aqui qualquer coisa que não funciona bem. E depois, quando perguntei o nome desse riacho e percebi que ele chamava-se Savan Moana, Moana é filho, quer dizer, ele era filho do outro rio. E aí me ocorreu que esta ideia que depois confirmei é que esses afluentes, os riachos, sendo filhos, nascem do grande pai, que é este rio primário. Não é? Então não é o movimento da água que conta. O que conta na nomeação dos seres, não é? É a ideia da família como um núcleo
organizador, não é? do mundo. Não é? Então, naquele universo rural, a família é a grande nação, é o núcleo que estrutura todo o cosmos. Não é? E essa geometria do mundo era diferente para mim e para aqueles camponeses, porque para eles obedecia a relações de parentescos. Havia o rio pai e havia o rio os filhos. Não é? E tudo isto confirmou em mim esta ideia de que há um mapa, uma espécie de um mapeamento que pré-existe na nossa cabeça. Não é? Sobre esse mapa, nós vamos desenhando a nossa própria cartografia, não é? Mas há uma cartografia original que foi feita por mãos antigas, invisíveis, que nós próprios desconhecemos. E como é que nós vamos desenhando pontos cardeais que são nossos, que são pessoais? É por causa da história que nós temos, obviamente. E agora vou chegar a esta coisa de como é que eu fui criando esta ilusão de segurança que nós temos, que nasce desta outra ideia meio falsa de que a casa, digamos, o que nos dá abrigo e que nos dá abrigo e segurança é a casa fechada ao mundo, não é? Mas o que nos devia dar segurança é termos uma casa que seja um mundo, não é? E esse lugar só se faz mundo se fizer história, e eu vou contar um bocadinho dessa história, de como é que este lugar em mim se foi forjando. Vou só demorar mais uns minutos. Mas no ano em que eu nasci, já foram alguns anos, um grupo musical que se chamava Os Demónios da Garoa gravava num Brasil que para mim era absolutamente longínquo e impensável, uma canção que ficou eterna que se chamava Saudosa Maloca. O autor... isto aqui, desculpem, eu estou atrasado num slide. Isto sou eu, atravessando o savano. À frente vem o réglo e nós, atrás, quem tira a fotografia trazia um computador. Isto é uma coisa muito interessante, porque quem trazia a máquina fotográfica trazia um GPS. E o réglo que ia nos mostrar uma coisa que ele disse, só eu no mundo sei onde é que fica esta tal coisa. E o jovem que tinha 20 e poucos anos trazia o GPS e ia dizendo, agora à esquerda, agora à direita. E o mais velho lá, o réglo, ficou completamente chocado, aborrecido e perguntou, quantos anos tens? Ele disse, eu tenho 22. Como é que sabes isto? Ele disse, começou a explicar o GPS. Mas talvez seja preciso visitar Moçambique para perceber que explicar o que é um GPS a uma pessoa que não tem energia solar, que não tem energia elétrica, perdão, que vive na condição que viveste, era completamente impossível. Mas aqui está aquilo que eu falava, o Adoniran Barbosa, que é uma figura tão querida nesta própria cidade, não é? E eu acho que ele próprio não podia adivinhar como é que a sua canção atravessou oceanos e continentes e chegou à minha casa, numa pequenina cidade no Oceano Índico, não é? A minha casa era uma casa colonial que tinha assim estava erguida sobre pilares, tinha uma pequena escadaria, tinha uma varanda que abraçava a casa, não é? E ali naquela casa, esta canção do Adoniran Barbosa tornou-se uma espécie de um hino. E os meus pais escutavam aquilo vezes sem conta, não é? E eu nem percebia, mas depois entendi que havia ali a razão dessa devoção, dessa ligação afetiva, é porque reinava na nossa família um medo, que era o medo que nunca era falado, mas no nosso bairro começava a crescer uma certa pressão de uma outra construção, de outro tipo de casas, não é? Por causa de uma migração que os portugueses começaram a acelerar a partir de meados da década de 50. Então o medo dos meus pais era que aquela nossa casa, que tinha sido feita numa outra época, fosse engolida, devorada por uma outra urgência, um outro sentimento de urgência. Daí que houvesse esta repartir de tristezas, não é? Entre dois oceanos, com um tal Adoniran, numa espécie de uma mágoa antecipada de ver demolida a nossa própria condição. Não é? A canção que vocês tão bem conhecem não fala de uma resistência heroica, mas fala de uma espécie de uma resignação ilusória, porque ele diz, num certo momento, os homens, está com a razão, nós arranja outro lugar. Mas não há outro lugar. Não é? Porque esse lugar somos nós próprios, somos nós mesmos. Este tal palacete assobradado
é a nossa própria infância. Então a tristeza de Barbosa é a tristeza de quem ficou órfão do seu próprio passado. Eu também tenho algumas pequenas, menores orfandades, não é? Porque eu sou de um tempo em que havia rua, havia praça, havia passeio público. E a rua, essa rua de areia que passava em frente à nossa casa era tanto nossa que nós inventávamos ali terreiros, estádios de futebol, universos feitos para não haver nem tamanho nem tempo. Esse meu pequeno bairro era muito pequeno, chamava-se Matacoane, mas esse bairro foi uma pequena pátria para mim e provavelmente é a única pátria que eu até agora guardo. Então toda a minha infância foi passada nessa espécie de contrabando entre dois territórios, a casa e a rua. Mas as paredes da casa não fechavam espaços, não. Eram fronteiras abertas. Nós nem dávamos conta do entrar e sair. Havia só um escutar de uma porta atrás de nós, era uma porta de rede que batia levemente e nós sabíamos se tínhamos passado a fronteira, não. Essa porta nunca conheceu nem chave nem fechadura. Havia uma espécie de suspiro de desagrado da minha mãe que marcava essa nossa chegada, não? E que marcava a separação do dentro e do fora. Eu não venho trazer aqui uma visão nostálgica desse passado, mas o que eu constato é que todos nós somos muito aquilo que já fomos. E é por isso que quase todos nós, ao referirmos a nossa casa de infância, nós dizemos a nossa casa. Não é? Eu, quando falo com a minha mulher, com os meus filhos, vejo muitas vezes dizer, em nossa casa fazíamos assim, essa casa era a casa dos meus pais, seria natural que invocássemos como sendo a casa que já não é nossa, não? Mas esse lugar não se dissolveu nunca, não é? Ele ficou, permanece num tempo intemporal, não é? E é assim que acontece sempre, não é? O nosso verdadeiro lugar não é a casa onde moramos, mas onde é que a casa mora dentro de nós. Eu devo dizer que esta casa primordial, esta que penso que todos nós aqui temos, eu não me lembro quase nada dela. Eu lembro-me de dois espaços, principalmente. Não me lembro dos corredores, não me lembro dos quartos, não me lembro das salas. Esses compartimentos todos eram demasiado funcionais, era uma coisa muito construída. Nunca tive intimidade, nem criei história com eles. Já a cozinha e a varanda, sim, isso surge em mim como se fossem espaços naturais, como se fossem espaços eternos, como se fossem espaços sagrados. Eu vou-vos apresentar a primeira varanda. Essa varanda era um lugar onde a casa parecia ser mais do mundo, não era? Eu vivia numa situação colonial, havia a tentação da administração colonial de empurrar os negros para longe. E, portanto, era ali naquela varanda onde havia esse trocar de mundos, não é? Entre raças, línguas, culturas, não é? Tudo ali desfilava, não é? E a varanda era onde a casa e o mundo, a casa e a rua conversavam, onde os estranhos se tornavam família e vizinhos, não é? Então, a casa era uma espécie de Facebook, sem internet, não é? Com a vantagem de estarmos presentes, estamos frente a presenças reais, com rostos, com vozes, com cheiro. E nesse tempo as pessoas ainda tinham corpo, não é? E a casa tinha uma raiz na terra onde nós sujávamos as mãos e limpávamos a alma. No fundo, havia ali uma grave desarrumação, porque a varanda era já uma espécie de uma rua dentro da casa. Nesse lugar era um lugar de pausa, era um lugar onde me era permitida a preguiça, onde nós podíamos não fazer. Estava autorizado. O meu pai é que não era muito autorizado, porque ele, sendo poeta, eu lembro-me de passear com folhas de papel na mão, como se estivesse secando a tinta desses folhas. Eram os poemas que ele escrevia ali na varanda. A minha mãe ralhando, reclamando que ele devia estar a fazer coisas mais úteis. Não? Mas as obrigações, havia, portanto, essa separação curiosa. O que era a obrigação, o que era o cumprimento de um trabalho, era feito dentro. A varanda era um lugar de repouso. Não? Então, era sentado no chão da cozinha que eu ia fazer os deveres da escola. E todas as tardes se repetia essa coisa que era uma espécie de um ritual. Eu brincava na rua, minha mãe, eu era depois convocado por ela para aquilo que era o serviço escolar obrigatório, vamos dizer assim. Então, atravessava aqueles descalço, não é? O quintal de trás da casa, onde havia uma grande mangueira. E depois, assim, contrariado, já muito lentamente,
eu atravessava o pátio das traseiras e era ali onde se lavavam as roupas, era ali onde se lavavam as louças, né? E estavam estendidos os lençóis a secar. E lembro-me que eu atravessava esse quintal como se o quintal fosse pertença não nossa, mas daquela mangueira, não é? E como se aquele espaço fosse um espaço feito para produzir sombra e para produzir vizinhanças, porque os vizinhos vinham ao muro e pediam coisas e trocavam sal e açúcar, etc. Então, eu, de facto, não tinha uma grande contrariedade. Quando eu saía da rua, queria ficar na rua brincando, mas quando entrava naquele espaço, no interior da cozinha, acontecia uma espécie de um encantamento que era tão intenso como o brincar na rua. Porque havia uma grande mesa de madeira colocada no centro da cozinha e ao redor dessa mesa havia mulheres que cirandavam, né, que circulavam, né, como às vezes pisavam umas mãos, às vezes tropeçavam nos cadernos que eu tinha no chão. Né. E eu olhava aquelas saias longas, né, que ondulavam como se fossem cortinas, como se fossem cortinados, não é? E como se houvesse ali uma dança, não é? Como se houvesse ali divindades que transitavam entre a água, o fogo e a terra, não é? E essas mulheres todas falavam baixinho. Eu acho que elas diziam mal das vizinhas e dos outros, não sei o que é que diziam, porque o que me importava é o que elas diziam em sussurro. E contavam segredos e trocavam mistérios. E esse mundo feminino, esse mundo da troca, de produção da palavra e de troca da palavra, fazia com que eu estivesse ali como se estivesse numa igreja, como se estivesse havia ali uma religiosidade de um tempo. Então, o que elas faziam ali não era um trabalho. Só eu é que trabalhava naquela... E pensava assim, só eu é que estou a trabalhar aqui na cozinha, porque o que elas fazem, de facto, aquilo não era um fazer, era um acontecer. A comida não era uma coisa mais de alquimia que do trabalho. O que aconteceu com tudo isto é que esse espaço incorporou-se dentro de mim, não é? E hoje, eu acho que foi aí que eu me fiz poeta, não é? Não, a poesia nasceu em mim por causa dessa coreografia de pequenas histórias que eram dito, esse embalo dos murmúrios. Eu vou chegar ao fim. Portanto, eu disse que eu não queria trazer aqui uma visão nostálgica de quem está sempre pensando que o meu tempo era mais e era melhor. Não é? O que nos falta não é passado. O que nos falta hoje é um tempo presente. E falta haver lugares feitos para sermos felizes e produtores de felicidade. E não apenas lugares onde a gente chega para dormir e para ver televisão. Mas esse outro tempo, esse outro presente, tem que ser conquistado, tem que ser inventado na contracorrente da história. Não é? Porque o que está a acontecer é que essa mesma lógica que fez demolir a saudosa maloca da canção, essa lógica dessa economia entrou ela própria em colapso. Não foi só a casa do Adoniran, mas a própria economia entrou em colapso. Mas há uma mesma ganância que continua a devorar o espaço público, não é? Num processo que a gente podia até chamar de topofagia, não é? Então, estas políticas urbanistas que não existem ou foram substituídas por imprevisíveis leis de mercado, não é? Hoje o chão da terra suscita uma potência, uma ocupação selvagem que pede já não arquitetos, pede arquitetos, mas não pede arquitetura. Então, eu não falo desta minha casa, da minha rua, falo dos outros espaços públicos. E o que se passa é que o que eu sinto hoje na cidade onde eu vivo e as cidades que eu visito é que já não vivemos em bairros, já não vivemos em cidades. Restam-nos territórios fragmentados. E este espaço de pertença que eu vivi é agora construído é agora um celular, é um tablet, uma rede, um ecrã luminoso. Não é que eu veja isso como um retrocesso, esse processo é muito curioso e tem outras dinâmicas, não faço o choradinho desta coisa, mas na verdade existe aqui uma dualidade que não se resolve. A velocidade com que nós trocamos mensagens, não é? Choca, não é? Com esta outra coisa, esta lentidão que foi imposta ao nosso próprio corpo, porque atravessar fisicamente uma cidade como a de São Paulo, por exemplo, ou a minha própria, não é? Implica um tempo, implica uma empreitada de longas horas e de filas de trânsito sem fim. Já não há ruas, há rodovias, não é?
fazemos isso para o trânsito, construímos essa via para o trânsito, e a situação não vai melhorar, porque todos os dias 70 milhões de novos carros invadem a nossa cidade. Então há este risco de que a própria cidade vai deixar de ter peões. Não é? Isso parece uma coisa que estou a fazer. Aí está a minha tendência de biólogo advogando o apocalipse, não é? Mas existe essa tendência que é quem quiser passear na cidade tem que o fazer na condição de um consumidor dentro de um shopping center. Não é? Então ali já não há céu, não há outro horizonte que não sejam as vitrinas das lojas. Não é? E a cidade perdeu-se como um sítio que podia parar, que podia respirar e podia ser uma espécie de varanda da nossa própria vida. A cidade virou um enorme campo de desconcentração. Bom, o assunto é simples, no fundo. Eu amo, e não de um amor só de evocação, não é? A casa e a rua em que me tornei mundo e me fiz do mundo. Não é? Esses espaços deram-me história e me fizeram mais vivo, mais pessoa. Para escrever, regresso a esse tempo, atravesso ainda hoje a rua, a varanda e sento-me no chão da cozinha para cumprir os meus deveres poéticos. Gostaria simplesmente que os meus filhos e os meus netos usufruíssem dessa mesma felicidade. Mas talvez eles me surpreendam e inventam um modo, uma maneira de devolver palavra a estes espaços que já não se narram, que já não são narradores, não é? Que ficaram emudecidos. Talvez os meus netos venham a morar numa casa que moro dentro deles a vida inteira. Gostaria muito de ter essa esperança, porque afinal ter casa é isso, é ter um lugar de eterno regresso. Muito obrigado.